alegria que iniciaremos agora um momento de celebração a Deus, a quem pertence de direito todo louvor e toda a adoração. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e saudar a todos os que estão nos assistindo, aqueles que estão aí chegando. Nós estamos no canal YouTube e também no Facebook. Seria interessante que você divulgasse para os seus amigos e conhecidos, porque teremos momentos de oração a Deus, de louvor, de adoração, e também a oportunidade de ouvir as belezas da lei do Senhor. Lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, 57 e 58, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos então, para iniciarmos bem o culto de celebração ao Senhor, nós vamos elevar então os nossos pensamentos a Deus. Soberano Deus e querido Pai, nós queremos render graças ao Senhor pela Tua grandeza, pela Tua soberania, e também, ó Deus, pelos Teus eternos desígnios. Também queremos render graças pelas bênçãos concedidas, ó Deus, a cada um de nós. Não tem faltado o Teu amparo, o Teu sustento. Obrigado, ó Deus, pela saúde, pelo ar que nós respiramos. Queremos render graças pela oportunidade, ó Deus, de estarmos usufruindo esse momento maravilhoso de louvor, de cânticos inspirativos, e também, ó Deus, tendo a oportunidade de extrair lições preciosas para a nossa vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Há uma outra passagem importante, ainda que no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo de número 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio para o homem, também para o homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, nesta certeza, tendo essa compreensão, nós então louvaremos ao Senhor com cânticos espirituais neste momento. Meus irmãos, boa noite, que alegria poder participar com vocês desta celebração. Queria saudá-los com a graça, com a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem feito tantas coisas por nós, não é verdade? Por isso todo ser que respira deve reconhecer a grandeza, o poder desse Deus sobre a nossa vida. E eu sei que você tem reconhecido isto,
E eu queria te convidar então a cantar, a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, a exaltá-lo pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem sido, por sua graça e por seu grande e precioso amor sobre nós. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. É na presença dele que estamos e vamos louvar e bendizer ao nome do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua
alegremos, exaltemos, glorifiquemos a esse Deus que tanto fez por nós. Eu queria te convidar a cantar isso. Aleluia. Aleluia significa louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode cantar assim, aleluia. Louvado seja o Senhor, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Meus queridos, estava lendo uma frase aqui de John Pipe, onde ele diz o seguinte: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé, né, que salva. A marca da fé é a luta, né, contra o pecado.
parafraseando, quem enxerga na quarentena, no confinamento, uma licença para satisfazer os desejos da carne, viver do jeito em que o diabo não gosta, de uma maneira natural, não tem a fé, né, que salva. Nós somos servos, né, de Cristo, não só com a prática dos meios públicos, né, de graça. Nós somos liturgos do Senhor em todo lugar. Assim também, lemos aqui nas Escrituras, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, né, como instrumentos, né, de justiça. Então, a gente vai proporcionar, a gente faz isso aqui, quando, por ocasião, né, do culto público, mas mesmo aí na sua casa, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse a Deus, clamando, né, por graça e por misericórdia. Na sequência, entoaremos o hino de número 164, nome precioso, santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Meus queridos, o texto básico da mensagem de hoje se encontra no livro de Jó,
no capítulo 19, versículo 25 ao versículo de número 27. Se porventura você tem a Bíblia em casa, até eu gostaria que você estivesse acompanhando. Se não, presta atenção na leitura desta porção preciosa da palavra de Deus. Jó, capítulo 19, versículo 25 ao versículo de número 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Meus irmãos, é necessário que tenhamos esperança, nem que seja uma gota de esperança, até porque a esperança é um dos mais preciosos dons de Deus para a humanidade. William Barclay, expoente da teologia exegética, ao escrever sobre o assunto, afirma: a esperança, elpis no grego, é uma das 3 grandes colunas da fé cristã. E na sequência ele acrescenta: é na esperança, juntamente com a fé e o amor, que a totalidade da fé cristã está fundamentada. Nesta mesma linha de raciocínio, o renomado teólogo da igreja, James Packer, expressa: esperança é o presente de Deus para cada um de nós. Depois ele apresenta o seguinte argumento, está aqui entre aspas: costumamos dizer que enquanto há vida, há esperança. Mas a verdade mais profunda é que enquanto há esperança, há vida. Tirando a esperança, a vida se torna a mera sobrevivência, desinteressante, não gratificante, desolada, monótona, um fardo e dor. Pessoas sem esperança frequentemente expressam seu senso de realidade e seus sentimentos sobre si mesmas, dizendo que desejariam morrer e algumas vezes até tentam tirar a vida. Daí a imperiosa necessidade de focar e fomentar a esperança, principalmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo, porque a esperança gera, dentre outras coisas, ânimo, alento, entusiasmo, disposição, saúde, coragem, otimismo e tudo aquilo que é de boa fama, nos termos de Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Por outro lado, a desesperança produz apatia, desmotivação, desânimo, doença, inércia, tristeza. Enfim, a pessoa fica sem uma esperançosa perspectiva. Não sem razão, o profeta Jeremias
ao receber o toque, né, da graça de Deus, adotou a seguinte resolução: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Até porque o Deus que nós servimos é o Deus da esperança. É o que está descrito em Romanos, no capítulo 15, né, versículo de número 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança é tão relevante, a esperança é tão relevante, que o filósofo Mário Cortella chegou à seguinte conclusão: a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado, né, contra a esperança, porque, a seu ver, é inconcebível ser cristão e não ter esperança. Então ele, como um filósofo, interessante essa visão dele, disse: olha, eu não consigo imaginar ou pensar ser cristão, professar a fé e ainda assim não ter esperança. Então é inconcebível ser cristão e não ter esperança. Essa mensagem, né, portanto, ela é oportuna, porque tem gente que acha que é possível viver, né, no mar de rosas e não se prepara para as dificuldades, né, para os contratempos. Segundo, porque tem muita gente que já perdeu a esperança na vida profissional, a esperança de encontrar alguém, né, para se casar, esperança no namoro, no noivado, no casamento, esperança de recuperar a saúde, a esperança de realizar o seu sonho no que diz respeito ao término da faculdade, conseguir um emprego, a esperança, né, de viver. Por quê? Porque deixaram a esperança maior, a saber, a esperança, né, que vem do nosso Deus. Por esta razão, eu gostaria, né, de convidá-los a refletir, a pensar comigo, né, sobre a força da esperança. Mesmo sendo um pouquinho, uma gota de esperança, ela pode se transformar em algo extraordinário. Sim, numa rica esperança. Ora, a vida de Jó tem muito a nos ensinar sobre esta temática, pois em determinado período da sua vida, ele foi tentado a desistir da esperança. Porém, no texto básico da mensagem de hoje, percebemos que a chama da esperança, na verdade, não havia se apagado, né, por completo, ou não havia se apagado por completo, quase, mas não se apagou definitivamente. Observe comigo, se a gente voltar aqui algumas páginas, no capítulo 14, né, do livro, ainda, né, no livro de Jó, ele, nessa passagem, ele demonstra a sua falta, né, de esperança. Ele acha que está tudo acabado. Lemos no capítulo 14, se você voltar uma ou duas páginas aí na sua Bíblia, no versículo 1: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Quando ele diz aqui cheio, né, de inquietação, quer dizer que a vida do homem é, na sua perspectiva, tão curta, e nesse breve intervalo não há nenhum momento de alívio, em razão da
da luta diária, do corre-corre, dos problemas, dos desafios. Então ele diz isso num tom de desabafo, de insatisfação. Do versículo 7 ao versículo 12 do capítulo 14, ele vai descrever e contrastar o destino das coisas com relação às pessoas. Com relação às coisas, isto é, a criação não humana, ele vibra, ele celebra, ele enaltece. Se não, vejamos, versículo 7. Porque há esperança, para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Porém, quanto à criação humana, Jó, aqui nessa passagem, ele é extremamente pessimista. Observe aí a partir do versículo 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem. E onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Nos versículos seguintes, ele continua o seu desabafo, revelando a sua crise existencial, não negando a sua fé, mas com sérios problemas, com sérios questionamentos. Ainda aqui no capítulo 14, a partir do versículo 13 do livro de Jó, você que está chegando agora, diz assim, ou que está nos acompanhando a partir desse momento: que me encobrisses na sepultura, e me ocultasse até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudade da obra de tuas mãos, e até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. No versículo 19, ele chega a exagerar. Em outras palavras, ele diz que o Senhor destrói a esperança do homem. Como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Ele agiu assim porque, forçado pelas circunstâncias, ele ampliou os seus problemas. Não conjecturou, por exemplo, que o Senhor poderia sim restaurar a sua saúde, restituir os seus bens e fazê-lo novamente divinamente feliz. No capítulo 19, por sua vez, embora ainda sofrendo, Jó, após o toque da graça, ele põe a sua cabeça no lugar. No capítulo 19, do versículo 21 a 22, ele reclama,
da perseguição. Primeiro, do próprio Deus, e segundo, dos seus amigos. Do versículo 23 ao versículo de número 24, ele indaga: quem me dera se tudo isso que eu estou desabafando fosse escrito, não sabendo ele que tudo isso foi escrito sob inspiração do Espírito Santo. Está aqui no capítulo 19, versículo de número 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Um pouco cético, achando que o seu desabafo não seria levado em conta. No versículo 25, após a ação de Deus, ele acorda e faz uma declaração de fé que se tornaria uma das mais conhecidas da cristandade, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Na sequência, ele profetiza a respeito do evento redentivo decisivo, a saber, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por consequência a sua dúvida quanto à ressurreição dos mortos é completamente dissipada, no capítulo 19, versículo 26 e 27. Depois revestido este meu corpo da minha carne, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Em suma, a sua esperança de então em diante, ela é renovada, revitalizada. Primeiro, pela convicção de que o seu Redentor vive. Ele disse aqui que sabia que o seu Redentor vive, conforme nós lemos no versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e ele disse isso no seguinte contexto. Se a gente retornar aqui, é uma exposição da palavra de Deus, no capítulo de número 16, 18 e 19, nos mostra que ele fez esta confissão de fé, porque ele já tinha a esperança que a sua testemunha iria defender a sua causa diante do Senhor. É impressionante essa passagem, aqui de Jó, capítulo 16, 18 e 19. Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas, quem advoga a minha causa? Essa é a esperança definitiva do cristão. E nas alturas, quem advoga a minha causa? Estamos absolutamente convencidos que o nosso Redentor não está no mausoléu. Ele vive e reina para sempre. A sua esperança foi renovada. A sua esperança foi revitalizada pela convicção de que o seu Redentor vive. Em segundo lugar, pela convicção de que o seu Redentor
se levantará, né, sobre a terra, conforme Jó capítulo 19, versículo 25, na segunda parte. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E na segunda parte ele acrescenta: e por fim, se levantará sobre a terra. A palavra no hebraico aqui, né, para terra é pó. Significa literalmente que o nosso Redentor se levantará do pó. No capítulo 7, versículo 20, ele revela que tem a compreensão, por isso um princípio perfeito de hermenêutica, que a Escritura interpreta as Escrituras. Ele revela que a compreensão, aqui no capítulo 7, versículo 20, Jó revela que tem a compreensão que ir ao pó é a mesma coisa que morrer. Até porque Salomão já havia desenvolvido esse conceito, conforme Eclesiastes, capítulo 12, né, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Só que no capítulo 17, aqui do livro, versículo 15 e 16, ele disse que não irá ao pó sozinho. Lemos aqui no capítulo 17, 15 e 16. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Então o verbo que ele usa aqui é na primeira pessoa do plural. Nós teremos descanso. Aqui está a base da nossa esperança. Se o nosso Redentor irá se levantar do pó, nós iremos também experimentar essa graça, a bênção da ressurreição. Esse conceito, né, nos remonta ao texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Nós lemos aqui no versículo 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A sua esperança foi renovada, revitalizada, pela convicção de que o seu Redentor se levantará sobre a terra. E por fim, a esperança de Jó, a despeito das inúmeras dificuldades, praticamente perdeu tudo, foi renovada e revitalizada pela convicção de que ele verá a Deus. Ele diz que primeiro o seu corpo irá ser revestido de uma pele nova, não mais aquela pele gasta pelo sol, pelo trabalho, não mais aquela pele apodrecida, cobiçada, né, pelos vermes, conforme capítulo 7, versículo 5. E na sequência acentua que na sua própria carne, só que revestida, ele vive a expectativa, ele diz, a expectativa de que ele verá a Deus, bem como todos aqueles que foram alcançados, né, pela graça salvadora. É assim que ele espera ver Deus com seus próprios olhos. É o que está descrito no capítulo 19, versículo, né, de número 26. Depois, revestido este meu corpo da minha pele,
em minha carne verei a Deus. Portanto, não será uma visão meramente espiritual. Com seu corpo ressurreto, com seu corpo então glorificado, ele verá a Deus, bem como todos aqueles que foram eleitos e redimidos pelo sangue de Jesus. Isso nos remete novamente à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, onde ele, na verdade, ele escreve um verdadeiro tratado sobre o assunto. Não teríamos condições de ler todo o capítulo aqui, mas eu gostaria que você acompanhasse aí comigo, no capítulo 15, do versículo 40 a 44, diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma, a diferença, claro, a principal diferença será nesse aspecto, porque o seu corpo será ressurreto, e com a ressurreição, a alma e o seu corpo vão se encontrar, e agora no estado de glorificação, você viverá para sempre com o Senhor. Ainda nessa linha de raciocínio, o apóstolo Paulo, sob inspiração, aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, 48 e 49, ele escreve: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, e assim, meus queridos, viveremos para sempre na vida continuada, no novo céu e na nova terra. Mas qual a base desta convicção? Porque sabemos, ou como Jó expressou, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Entoaremos um cântico que expressa essa mensagem que traz motivação, encorajamento e esperança para todos nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Louvemos ao Senhor. Posso crer no amanhã.
Meus irmãos, eu gostaria de... Há uma expectativa, em função do novo decreto municipal, quanto à abertura do comércio e também a abertura para a realização dos trabalhos na igreja. Os meios públicos, de graça. Porém, há muitas restrições ainda. Por exemplo, de cada 100... somente 20 pessoas, um distanciamento de uma para outra, distanciamento de 2 metros, todos têm que usar máscara. Nós estamos aqui com máscara, porque só pelo fato de estar falando que a gente está sem usar, mas teríamos que ter todos com máscara, todo mundo tem que usar máscara, caso contrário, a junta diaconal fornecer, e não deixar também participar aqueles irmãos e irmãs que estão no grupo, considerado grupo de risco. Em função disso, há um decreto aí do governo até o dia 11, o próximo domingo, o dia das mães, será um tempo também muito difícil, porque oportunidade de comunhão, de congraçamento, conforme ocorre todos os anos. Mas excepcionalmente, nós não realizaremos trabalho aqui, e nós vamos aguardar até o dia 11, que é o decreto do governo do Estado, e que a próxima segunda-feira, sem ser amanhã, a próxima segunda-feira, o Conselho, por certo, estará deliberando a respeito dos trabalhos serem realizados na igreja ou não. Eu gostaria também de pontuar que, graças a Deus, nós conseguimos honrar os nossos compromissos no mês que passou. Todavia, ainda sentimos a ausência de muitos dos nossos irmãos, membros da igreja, quanto o exercício da graça da contribuição. Então, aqueles que Deus deu a oportunidade de ter um emprego, de ganhar dinheiro, então aguardamos e contamos com a participação dos irmãos também no mês de maio, e que, se Deus quiser, nós sairemos bem dessa tempestade. E por fim, meus queridos, a gente vai orar agora, porque ontem o Senhor resolveu levar para si Dona Albertina, mãe do nosso irmão Genival, logo a sogra de Dona Wanda, membros aqui de nossa igreja. Dona Albertina, ela morava lá no Rio de Janeiro, e ali ocorreu o sepultamento. Também faleceu, só para explicar, a Dona Albertina, porque ela sofreu um AVC, e a semana passada, e não resistiu. Porém, seu José Duarte é pastor da igreja metodista, e ele foi contaminado pelo coronavírus, mas ele não resistiu, e
e faleceu também ontem, e precisamos orar, né, pela sua família, para Deus ter misericórdia. A Adriana Manhães está pedindo à igreja para orar em favor da sua tia, Sileimar, que também recebeu um diagnóstico de coronavírus, está internada em tratamento, e há uma preocupação porque também é uma pessoa idosa, então carece, né, das nossas orações. Queríamos compartilhar aqui com os irmãos, vamos orar sem mais delongas, para Deus estar consolando e confortando esses irmãos. Soberano Deus e querido Pai, nós queremos render graças ao Senhor pelo que Tu és e também pelo plano maravilhoso de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele vive, podemos, ó Deus, crer no amanhã. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Nós queremos neste momento lembrar do Genival, da Wanda, seus familiares, porque ele perdeu a mãe, Dona Albertina. Queremos também orar por Dona Creuza, por Deus, que vive um momento triste, muita dor, em razão do falecimento de seu esposo, o pastor José Duarte. Então queremos orar por eles, seus filhos, netos e familiares. Queremos interceder por Dona Sileimar, que está se recuperando ali no hospital, ó Deus. Então seja trabalhando naquela vida, usando os médicos, toda a equipe, também Davi, na região dos Lagos, que também, ó Deus, está enferma e carece da Tua graça, da Tua visitação. E não somente com ele, mas todos aqueles, ó Deus, que estão no hospital, em clínicas, por enfermidade e, sobretudo, ó Deus, em função dessa pandemia que tem sido um transtorno, não somente na nossa região, no nosso estado, em todo o país, em todo o mundo. Então, tem misericórdia, principalmente os profissionais de saúde, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, cuidando de milhares, de milhões de pessoas, ó Deus, que contraíram o novo coronavírus. Tem misericórdia, a nossa oração não por nós mesmos, mas no nome de Jesus, é para que haja uma cura, ó Deus, um remédio, uma vacina, de tal maneira que isso possa ser passageiro e possamos, pela Tua extraordinária misericórdia, retomar, ó Deus, os nossos trabalhos e a nossa missão aqui neste mundo. Em oração que nós